Fala pessoal, tudo bem com vocês? Demorei um pouco para gravar esse vídeo, mas vai ser muito importante. Vou fazer os comentários aqui mais profundos. Então, normalmente quando faço vídeos mais longos, nós colocamos no YouTube, né? É a rede de vídeos de maior duração, enquanto que no Instagram fica mais aquele 1 minuto e meio, nas outras uns vídeos um pouco menores. Mas para o YouTube são esses vídeos mais longos, mais detalhados. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu peço para você já compartilhar, curtir e, principalmente, se inscrever no nosso canal. É aquele papo, né? É clichê, às vezes a gente acha que é bobeira, mas é importante para o algoritmo entender que esse é um vídeo relevante e vai mandar ele para mais pessoas. Então, se você pretende me ajudar de alguma maneira, é só curtir aí, não custa nada, vai lá rapidinho e também compartilhar o link e se inscrever no canal. Então, eu vou trazer aqui os comentários que a gente vai falar dele, Alexandre de Moraes, a pessoa que, segundo Eliane Cantanhede, estava dando de ombros com relação a Lei Magnitsky, mas que agora parece que não está dando tanto de ombros assim, né? Está muito preocupado. E muita coisa acontecendo, eles estão começando a recuar, voltar atrás, estavam dizendo que iam bypassar a Lei Magnitsky, seja através de muita fofoca também, muito rumor, né? Seja através de bancos asiáticos, abrindo conta em bancos do Oriente Médio, mas nada disso funciona e realmente o Moraes está na lista do OFAC. Para vocês entenderem, inicialmente, antes de começar aqui os vídeos com os comentários do Moraes sobre a Lei Magnitsky, inclusive adjetivando Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, principalmente, de várias características negativas. Vocês já viram o Xandão assim? Bravinho? Coisa está mudando, né? Mas é só para vocês entenderem que a Lei Magnitsky é um dos caminhos para se chegar a uma sanção ao FEC. Um outro caminho é o IEPA, né? A emergência econômica, que inclusive foi decretada no anúncio oficial da Casa Branca, que cita até o Paulo Figueiredo, e na investigação que vocês estão conhecendo agora, chamada investigação da Seção 301. Essa investigação também pode culminar em sanções. Então, Global Magnitsky Act é violações de direitos humanos e EPA, emergência econômica. Mas as duas desagam no mesmo tipo de sanção, que são as sanções OFAC, do Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos Financeiros. Então, vamos começar lá. Sem mais delongas, inclusive, ó, essa foto aí do Moraes, deixa eu botar lá na tela inteira. Aí, ó. Eu tô parando de retratar o Moraes com cara de bravo, tá? Porque todo ditador narcisista gosta de se ver em uma posição de altivez, de força, e, na verdade, eu acho que hoje o Moraes está mais parecido com isso daí. Choramingando pelos cantos, né? Tristinho, dando aquele sorriso amarelo, fingindo que está tudo bem, né? Mas no estádio ele mostra quem ele é, lá no jogo do Corinthians, mandando dedinho para as pessoas. Isso daí, gente, é a essência do Xandão, tá? Não é diferente disso daí, não. Então, vamos lá? Gente, temos visto recentemente ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Eu sou um desses brasileiros. Olha isso aqui, ó. Só para lembrar vocês, eu sou um desses brasileiros. E aí, é importante de relembrar essa matéria aí da Oeste, né? Moraes escolheu os alvos, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse auxiliar do ministro. Isso aqui foram os juízes, né? As conversas que o Glenn Greenwald começou publicando matérias na Folha e hoje em dia ele já tem dificuldades de continuar publicando. É por isso até que acredita-se que as próximas publicações desses arquivos que o Glenn Greenwald teve acesso ou virão através da imprensa internacional ou até de outro jornalista. Tá? Michael Schellenberg fez um trabalho semelhante ao do Glenn Greenwald com relação ao Twitter Files Brasil. Mas voltando a essa questão aqui, vocês vão lembrar, né, que o Glenn teve acesso a um farto material dos assessores de Moraes. Todo juiz da Suprema Corte ele tem juízes auxiliares. Vocês viram recentemente um juiz meio branquelinho, narigudinho,
né? Ele estava torcendo o nariz para o Felipe Martins fazendo denúncias de direitos humanos, e o juiz, na maior cara de pau, ao invés de se debruçar sobre aquelas denúncias, né, de solitária, privação de ver a luz do sol e etc., porque o Felipe Martins, no começo da prisão dele, ficou mais de 10 dias na solitária, ou 10 dias, sem qualquer justificativa, só para pressionar ele a delatar e a mentir, criando fatos que não existiram no mundo real. Mas aquele juiz daquele vídeo, ele é um dos juízes auxiliares do Xandão. Ele substituiu o Ayrton Vieira e o Marco Antônio Vargas. O Marco Antônio é esse que conversa com o Eduardo Tagliaferro, e o Marco Antônio diz, ele, né, o Xandão, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Isso lá atrás. Com relação a essa matéria, o Xandão apenas disse que só estou seguindo a lei, tudo constitucional, tudo com respeito às instituições. Mas o cara que falou que quer me pegar julga todos os meus casos hoje. Tudo que é relativo à minha família, tudo cai na mão dele. Ou melhor, até agora tudo caía na mão dele. Porque tem uns novos sorteios aí na corte, tem coisa já indo para a mão do Cássio, tem coisa indo para a mão do Fux. Eu acho que a roleta da distribuição da STF voltou a funcionar. E isso daí é um parâmetro básico para uma regra fundamental no direito que se chama princípio do juiz natural. Não se pode escolher o juiz da causa. Igual o Gilmar Mendes falou, né? Eu acho que o IOF tem que cair na mão do Moraes. O juiz da causa tem que ser por distribuição, por sorteio. Senão, esse processo inteiro já é nulo de pleno direito. E um dia, todos esses inquéritos aí, esse processo do golpe, será, Deus quiser. Então, só para deixar isso aqui claro, Xandão escolhia os alvos e segue fazendo essa política tosca dele. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Primeiro que é mentira, Xandão. Eu não estou fazendo nada traiçoeiro. Ninguém está fazendo nada pelas suas costas. Inclusive, a gente está aqui botando a cara a tapa para dizer que quando a gente está fora, principalmente do seu julgo, quando a gente tem liberdade de ação e a gente expõe os seus crimes, nós somos muito bem recebidos. Isso não se resume aos Estados Unidos, não, só não, tá? Eu acho que uma pessoa covarde não largaria o cargo de deputado, não deixaria para trás uma casa fechada, faria uma mala de 7 dias, para, mesmo sem salário, mesmo sem conhecer o seu futuro, estar com a sua família lutando essa batalha. Isso daí é muito pelo contrário. Covardia é o que você faz, Alexandre de Moraes. Você está parecendo uma moça berrando aí, uma criancinha chorando pelo pirulito. Está com raivinha porque tomou a lei Magnitsky. Mas você tinha dito para a Cantanhede, né, que estava dando de ombros, estava tranquilo. Ou aquele sorriso lá no estádio do Corinthians não era verdadeiro. E você acabou no final mandando um dedinho, porque isso daí resume quem você é. Tá bravo, né? Tá ruim, né? Pois é. Isso não chega nem perto do que você fez contra muita gente nessa terra, tá? E você vai pagar de um jeito ou de outro, ou no juízo final, ou aqui. Eu acho até que aqui está chegando cada vez mais próximo desse momento. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tem ninguém foragido, Xandão. Você que não usa os meios de comunicação oficiais, né? Cooperação EMLAT, carta rogatória, para se chegar a esses brasileiros que estão simplesmente fora do país. Paulo Figueiredo mora o quê? Há mais de 10 anos aqui no exterior. Vários outros. O Alan dos Santos encontrou asilo aqui no exterior. E isso daí não é sem motivo, né? Eu estou aqui fora e todas as autoridades americanas conhecem, sabem meu endereço. Então não tem ninguém foragido. Você é que é um covarde e que tenta usar o poder da sua caneta abusando das pessoas que estão no Brasil, inclusive pegando o passaporte delas, colocando tornozeleira.
para que elas não saiam daqui debaixo, né, mais uma vez, do seu jugo e poderem denunciar as suas violações de direitos humanos. Então, vamos com calma aí no adjetivo. Tá irritado, tá brabinho. Calma, Xandão. Calma, Xandão. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir, meu amigo. Fica tranquilo. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. Não tiveram coragem, né? Não foram... não nos faltou inteligência para entender que só fora do Brasil a gente estaria em condições de lutar essa guerra contra você, ainda que com menos armas, tá? Você manda prender do dia para a noite. A gente não faz isso, não. A gente está aqui trabalhando em uma frente com o devido processo legal, dando a você chance de defesa, só que você abusou demais do seu poder, né? E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas. Não tem negociação espúria e criminosa, Xandão. Calma do coração. Aqui existe uma lei que foi feita durante o governo Obama, 2012, tá? E foi estendida depois em 2016. Né? Essa extensão liderada pelo congressista Chris Smith, que é um dos maiores apoiadores da nossa causa aqui no Brasil e conhece em detalhes todos os seus abusos. Então, mais uma vez, não tem nada de espúrio, não tem nada de criminoso, não tem nada de ilícito. A gente não está mandando a Polícia Federal na casa do seu pai, tá, Xandão? Igual você fez com o Hugo Mota. A gente vai chegar lá. Com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. 8 de janeiro não foi golpe de Estado, todo mundo sabe disso, é o golpe da Disney, né? Não se dá golpe com pessoas desarmadas, sem apoio de forças armadas, sem apoio da polícia. Lembrando que o Bolsonaro nomeou os indicados pelo Lula para chefiar os três comandantes de força. Então, isso daí é uma fantasia da tua cabeça, Xandão. No máximo, foi uma manifestação que foi longe demais e ocorreram vandalizações, aos quais nós somos contrários, tá? E a gente sempre falou que a nossa intenção não era passar a mão na cabeça de ninguém. É que a gente chegou a um momento em que essas pessoas já pagaram mais até do que eventuais crimes que porventura tenham cometido. Lembrando que para você definir se a pessoa cometeu um crime ou não, é preciso você individualizar a conduta dela. Ó, fulano de tal quebrou aquela coisa ali. Ciclano, né, depredou aquele quadro. Só que isso daí, no seu mundo, no seu processo, não existe. Até porque, convenhamos, né, o seu nível intelectual jurídico é baixíssimo. Né? Mas é baixo ou é mais baixo? Não dá nem para consultar o Xandão, né? Consegue nem colocar uma vírgula no lugar. Mas vamos lá. Gerando, presidente, ministra, ministros, gerando, com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. Só para deixar claro, vamos falar aqui as pessoas que ele está falando que geraram reflexos nocivos à economia e etc. Aí, Xandão, essas aí são as pessoas que está falando que tentaram dar um golpe de Estado. Moraes estabelece regime fechado para idosas condenadas pelo 8 de janeiro. Existem várias notícias, tá, pessoal? É porque eu não quero passar aqui horas com vocês. Então, peguei só esse caso daí, que é um caso recente, né? Vildete Guardia e Iraci Nagoshi estavam em prisão domiciliar. O ministro do STF alegou supostos descumprimentos de medidas cautelares. O que acontece? Eu tenho quase certeza, pelo menos a Iraci Nagoshi, ela tinha comunicado problemas na tornozeleira eletrônica, só que ela não podia deixar de ir no Pilates e acha que fisioterapia também. Não sei se é porventura, por causa dessa foto dela, aparentemente aí com o braço machucado, mas isso daí foi o que motivou o Xandão a mandar elas de volta para a cadeia. Então, Xandão, você está reclamando de quê? Você acha mesmo que está defendendo a democracia, as instituições, mandando duas senhoras como essa daí para a cadeia? Você não tem mãe em casa não, cara? Eu não tenho a mínima pena de você, Xandão. Você merece muito mais. Ficar sem cartão de crédito, sem conta bancária, isso daí é pouco. Sem visto.
Você merece muito mais. Mas se vocês forem inteligentes, vocês da Suprema Corte, e não responderem com fígado, a gente vai ter um final feliz e com menos sacrifícios para ambos os lados, tá? Eu sei que vocês estão pensando aí na maldade de condenar o meu pai, etc., até porque ele já está condenado. Tem a matéria da Veja que não está aqui, dizendo, pelo menos eu vi na Veja, mas foi replicado em alguns meios, alguns órgãos de comunicação, dizendo que Eduardo Bolsonaro estaria complicando o processo do pai dele. Primeiro, isso aí é bizarro. Você não pode noticiar com naturalidade que um terceiro vai ser prejudicado pela conduta de outro. Ou que uma Corte Suprema ou qualquer tribunal de um país respeitável vá julgar um caso não sob a luz das leis, mas sob a luz da política. Isso por si só já é bizarro. Mas vamos lá. Vamos pegar como verdadeiro e ignorar esses fatos bizarros. Como é que eu poderia complicar mais a vida do meu pai? Ao invés de 40 anos, ele vai pegar 50, 100, 200, 300? É sério mesmo que eles estão achando que vão me convencer de que a gente está num momento em que eu posso contar com a misericórdia de psicopata? É como eu e o Paulo Figueiredo sempre dissemos, quando a gente traçou uma estratégia, um projeto, um plano para chegar a esse momento, e o caminho não foi simples, foi a custa de muito trabalho, a gente tinha delimitado duas constantes. Número um, o Lula sempre vai falar besteira. Lula é o bêbado da rua, né? É o cara que está falando em moeda dos BRICS, quando a própria Rússia fala, ó, isso aí é coisa do Brasil, não é nossa não, hein, Estados Unidos. Ou Estados Unidos, não olha aqui para a Rússia não, hein? Essa coisa de moeda dos BRICS lá é do brasileiro. E todo mundo sabe que ele não tem condição de liderar e fazer algo nesse sentido, porque o Brasil não é uma economia tal qual, por exemplo, a da União Europeia. E, além disso, né, a segunda permanente era de que o Xandão sempre dobraria a aposta. Então, no nosso projeto aqui, o Xandão ele já é carta fora do baralho. Não existe negociação com o Xandão. É lei Magnitsky, e se tiver alguma coisa acima da lei Magnitsky, a gente vai aplicar para ele também. Né? A gente que eu digo, né? A gente vai trabalhar para isso, nós não temos o poder da caneta, nós apenas damos conhecimento a autoridades internacionais sobre as violações de direitos humanos ocorridas no Brasil. A gente não assina nada, a gente não tem poder de nada, e a gente não fala sobre órgão governamental nenhum e sobre nenhuma autoridade, tá? Só para deixar isso aí bem claro para vocês. Mas, do Xandão, eu não espero nenhum tipo de misericórdia ou de possibilidade de negociação. Nem quando o Bolsonaro era presidente a gente conseguia fazer alguma coisa minimamente parecida com isso. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Olha só o que o Alexandre de Moraes fala de fartas provas. Vou pegar para vocês aqui. Ele recentemente ele abriu um inquérito. Primeiro, né, ele abriu um inquérito a pedido do Lindbergh Farias, líder do PT, do partido do Lula, com uma solicitação para apreender o meu passaporte. Vocês lembram disso? Ele deu 5 dias para o PGR demorou 18 dias, e aí então eu anunciei que eu não retornaria ao Brasil, porque, óbvio, se eu retornasse ao Brasil, eles iam apreender o meu passaporte, e uma vez dentro do Brasil, eles iam fazer o que quisessem comigo. Né? E eu não teria como ter poder para lutar. Então, ficar aqui fora não foi um ato de covardia, foi um ato de inteligência. Mas eu quero lembrar aqui com vocês, deixa eu... É que a gente tem que retirar aqui algumas matérias. Eu vou mostrar para vocês agora o que o Xandão bota no inquérito, tá? O que o Alexandre de Moraes insere nos inquéritos que ele diz que é farta conduta aí para... Enfim, olha aí, ó. Primeiro de tudo, eu peguei uma matéria aqui, eu não tenho certeza se é do Metrópolis, mas esse inquérito que ele abriu primeiro para pegar meu passaporte, depois eu falei que me exilaria aqui, eles arquivaram. Quando o Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills, numa audiência no Congresso americano, que provavelmente sancionaria o Alexandre de Moraes, que estava estudando isso, ele desarquivou esse meu inquérito. Então ele fica com uma espada na tua cabeça, arquiva e desarquiva ao seu gosto.
Então, entenda, arquivar um inquérito não significa que aquilo ali acabou. Eles podem perfeitamente desarquivar para voltar a me ameaçar. Isso daí é que é a conduta de miliciano. Isso daí é que é a conduta de mafioso. Inclusive, né, no programa 4x4, a Ana Paula Henkel disse, relator, né, que em conversa com 2 amigos congressistas, os dois caracterizaram a conduta do Moraes como uma conduta de mafioso, quando ela passou detalhes sobre, né, o trabalho do Moraes dentro da Suprema Corte. Agora, vamos ler comigo aqui, ó. Na peça, aí nesse inquérito, né, o ministro agora, Alexandre de Moraes, ele pensou 3 postagens minhas para jogar dentro desses inquéritos. É isso que o Alexandre de Moraes está falando, fartas provas, para mostrar que nós estamos atacando a soberania, que nós estamos fazendo um serviço de trairagem, somos traiçoeiros, etc. Olha lá. Na peça, o ministro determinou a juntada aos autos de 3 links, assim como que os autos fossem encaminhados para a PGR. O primeiro link é uma postagem no X. Reparem só, meus amigos, algo muito antidemocrático. Sentem na cadeira, porque senão vocês vão cair para trás. Tamanho é a atividade terrorista que este deputado federal está cometendo aqui no exterior. O primeiro link é uma postagem no X, em que Eduardo Bolsonaro diz que, abre aspas, talvez o Moraes não sabe. Até errei o português, talvez o Moraes não saiba, né? Se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos. Mas, agora, todo mundo sabe que o Moraes não vai. O que vocês viram aí de criminoso? Esse meu post está agora dentro de um inquérito que pede mais de 20 anos de cadeia para mim. Vocês têm noção disso? Se isso não é abuso de poder, eu não sei o que é. Mas não acaba por aí, não. Vamos ver uma outra postagem. Se você me segue nas redes sociais, né? Se não, já está errado. Se inscreve no canal aí do YouTube. Me segue no X, no Instagram, @BolsonaroSP. Tá? SP é de São Paulo. Então vamos lá, BolsonaroSP. No Facebook, a gente está com conta no TikTok também. Tem o Getter. Se procurar lá, você vai achar. Mas vamos aí para a minha segunda postagem de rede social altamente criminosa. E se você me segue nas redes sociais, passou por essa postagem e não viu que ela era uma postagem contra a democracia, você está, né, fora do Xandaquistão, da esfera de conhecimento do Xandaquistão. Vamos lá, seguindo a matéria da imprensa ali que escreveu. O segundo link é do Facebook, onde Eduardo Bolsonaro postou uma nota à imprensa após as ações de busca e apreensão na sexta-feira. Essa busca e apreensão na sexta-feira foi foi que eu colocou tornozeleira onde Jair Bolsonaro, impediu ele de falar comigo, derrubou ele das redes sociais, derrubou as minhas contas bancárias, derrubou as contas bancárias da minha esposa, Heloísa, e aí segue a matéria de imprensa aqui, relatando mais um post meu que o Moraes pensou para ser jogado dentro do inquérito. Busca e apreensão na sexta-feira, em que usa termos como ditador e gangster de toga para referir-se a Moraes. Essa aí foi uma nota à imprensa que eu fiz. Vamos ler só o primeiro parágrafo dela. Recebi com tristeza, mas sem surpresa, a notícia da invasão da Polícia Federal à casa de meu pai nesta manhã. Há tempos denunciamos as ações do ditador Alexandre de Moraes, hoje escancaradamente convertido em um gangster de toga, que usa o Supremo como uma arma pessoal para perseguições políticas. Mais uma vez, ele confirma tudo o que víamos alertando. Isso daí, o Moraes falou que é antidemocrático e está colocando lá 12 anos, a pena máxima para abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que é o que está sendo imputado a maioria do pessoal do 8 de janeiro, pena máxima 12 anos de cadeia. E ele botou mais um crime agora em cima de mim, que é o crime de incitar um país estrangeiro a declarar guerra contra o Brasil ou instigá-lo a invadir o território nacional. Esse crime daí são mais 8 anos a pena máxima de cadeia, e tem mais ali a coação mediante no curso do processo, obstrução de justiça, que são penas baixas. Então, como nós somos conservadores, dou de lambuja aí, mais de 20 anos de cadeia é o que o Alexandre de Moraes está pedindo para mim. Bizarro, porque na faculdade eu aprendi, né, quando eu fiz direito lá na FRJ, inclusive sou advogado, tenho OAB, que o processo judicialiforme havia se encerrado após a Constituição de 88. Os professores mais entusiasmados diziam que isso daí acabou com a ditadura militar. Mas, ao que parece, voltou agora na ditadura do Xandaquistão, em que pese provavelmente esses mesmos professores não falarem, né, que o processo judicialiforme
ele seria tido como ilegal. Então, o Xandão, ele nessa figura de investigador, abrindo inquéritos, acusando e etc., ele é essa pessoa que os meus professores descreviam como ditador. Talvez agora, né, como muitos deles, a esmagadora maioria eram de esquerdas, eles não chamem o Xandão de ditador, né? Porque esse pau agora está dando em cima da direita. Mas e aí, o que você achou? Ditador e gangster de toga. É impressionante porque é o seguinte, é loucura você imaginar que você vai pisar na arena política e você não vai ser xingado. O próprio Alexandre de Moraes tem um julgado dele em que ele dizia, olha, se você não quiser sofrer esse tipo de exposição, ele estava fazendo um julgamento sobre até liberdade de expressão, uso de crimes contra a honra a pessoas públicas. E o Alexandre de Moraes diz que se você é uma pessoa pública, você não pode reclamar de sofrer esse tipo de coisa. Mas o Alexandre de Moraes está reclamando, porque ele pisa na arena política a todo momento, mas ele não quer sofrer os embates políticos, os xingamentos que os políticos sofrem. Então isso daí é uma loucura. Não tem como você frear a população disso. Quer ver uma pessoa sendo xingada? Entra nas nossas redes sociais. Todos os dias vai ter gente ali desejando a nossa morte, né? Xingando disso, daquilo. Até mesmo o juiz da Suprema Corte agora nos xinga, né? De miliciano, né? De traidor da pátria, de covarde. Estou muito feliz, Xandão. Você está fazendo a minha vida ficar muito feliz. Nada mais bacana do que ser xingado por uma pessoa tão odiada pela população brasileira como você. Mas calma aí, não acabou por aí não, tá? Tem uma última imagem que eu queria mostrar para vocês, muito antidemocrática. E como é que eu tenho que deletar uma anterior aqui, que senão não vai. Essa daí, ó, essa matéria. E esse daí é o terceiro ponto que o Moraes colocou, terceira postagem recente minha que o Moraes colocou nesse inquérito, que ele pede mais de 20 anos de cadeia, e é o que ele fala, fartas provas para condenar por traição à pátria, né, crime contra a soberania. E eu achei legal porque essa matéria de imprensa, eu não sei se foi o Globo agora, ela pelo menos é honesta, porque ela mostra o que eles estão jogando como ato antidemocrático. Porque antigamente, o que eles faziam? Eles só falavam, é fake news, é ato antidemocrático. E não diziam qual conduta que era. Porque, obviamente, quando eles delimitam e detalham a conduta, você chega a esse ridículo que eu estou expondo aqui para vocês, compreende? Então eles falam, era um gabinete do ódio, uma rede interligada, não sei o que, para fazer fake news. Aí quando você vai ver, na verdade não era gabinete do ódio, eram pessoas compartilhando conteúdos umas das outras, e a rede social serve para isso, para você interagir com outros usuários. Bem como não era fake news, porque era tudo verdade, mas se eles mostrassem as, entre aspas, fake news, aí um problema. Porque seriam desmascarados e cairiam no ridículo, como estão caindo agora nesse momento. Então vamos ver aqui mais a matéria da imprensa. Né, o terceiro item que ele colocou para dentro do inquérito, terceira postagem minha. Já o terceiro link é uma entrevista em que o deputado licenciado concedeu ao canal CNN Brasil, em que Eduardo Bolsonaro critica a decisão judicial do ministro e reiteradamente cita vingança contra a Suprema Corte e afirma, abre aspas, se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga, fecha aspas. O que eu posso fazer contra a sua vida, Alexandre de Moraes? O que estamos utilizando aqui são instrumentos lícitos, que dependem não só de convencimento das autoridades, mas de um robusto relatório documentado sobre as suas violações de direitos humanos. Inclusive, existe até um site hoje, acho que é Dossiê Moraes, alguma coisa assim, que lista todas as suas violações de devido processo legal, de liberdade de expressão, da ampla defesa, dentre outros mecanismos constitucionais que você acabou transgredindo. Então, isso daqui não é nem de perto uma ameaça. Quer ver eu te mostrar, Xandão, o que é ameaça? Isso aqui é ameaça.
PF mira a cidade sob gestão do pai do Hugo Mota. Essa notícia é do 3 de abril. E sabe o que aconteceu depois de 3 de abril, gente? Deixa eu ver se está aqui. Depois de 3 de abril, olha o que aconteceu, para a surpresa de 0 pessoas. Tcharam! Depois de 3 de abril, vem 11 de abril, vocês estão vendo ali embaixo, essa matéria da Folha. Eu recortei para deixar a data mesmo. Hugo Mota negocia acordo sobre a anistia com a STF e governo para frear pressão bolsonarista. O presidente da Câmara conversa com Lula e ministro do Tribunal em busca de alternativa. O que aconteceu? Hugo Mota, que sempre falou que colocaria em pauta a anistia, até porque é prioridade do PL, o maior partido da Câmara, e a agenda do Congresso, boa parte dela passa pelo colégio de líderes, então seria natural que, em condições normais, a Câmara dos Deputados colocaria em votação essa anistia, mas o Hugo Mota não tem agido dessa maneira. Por quê? Porque ele foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. E como todo mundo que denuncia os crimes do regime, o que acontece? Os familiares dos exilados são perseguidos no país. No caso, o Brasil, o meu pai, os meus irmãos e todo mundo que o Moraes entende que são pessoas próximas de mim. Então, isso daí, Moraes, é que é uma conduta de miliciano. Isso daí é o que eu falei, né? É um gangster de toga. Manda a PF na casa da autoridade, depois chama ela para conversar, e aí, maravilhosamente, ele faz uma mágica acontecer, que é não pautar a anistia. Mas eles vão ter que decidir se eles vão querer sacrificar o próprio conforto pessoal deles ou se eles vão continuar com essa violação de direitos humanos, interferir em outros poderes para mandar as velhinhas para a cadeia e também tirar o líder das pesquisas da eleição do ano que vem. Vamos continuar no Xandão. Não só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros, flagrantemente essas condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. Eu não tenho sabor amargo nenhum, Moraes. Eu tenho, inclusive, muita satisfação. E as pessoas foram às ruas, né, recentemente, na data de 3 de agosto, para mostrar para você que, mesmo debaixo de repressão, mesmo sendo ameaçadas pelos deputados da esquerda que vão à tribuna da Câmara dizer que, olha, se você for para a rua, você vai acabar preso igual o pessoal do 8 de janeiro. Ainda assim, bravos brasileiros foram às ruas para dizer que não existe traição à pátria aqui. Eu vi faixas de agradecimento, muito obrigado. Isso nos motiva, isso nos anima a seguir adiante. Eu vi um povo criativo levando aí personagens e fantasias, se passando por você, Moraes, sendo preso, dentre outras. Eu vi uma pessoa que ela colocou uma foto de uma mão fazendo dedinho, eu não vou repetir aqui, né, mas botou na cabeça dela. É isso que eu vi, Alexandre de Moraes. E, na verdade, a gente não está agindo aqui em causa própria. Eu estou agindo porque eu não quero mais que vidas como a dessa família sejam destruídas. Eu não quero mais que lesões. Você quer. Você está propositalmente negando o acesso básico à saúde ao Daniel Silveira. Talvez desejando aí mais um lesão. E depois vai ficar gritando. Não, como é que pode? Lei Magnitsky foi muito dura contra essa pessoa, coitadinho do Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky existe para ser aplicada justamente a indivíduos como Alexandre de Moraes. O Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos. E nos seus artigos 19 e 21, só para falar de censura, tá? Não estou nem falando de morte de ninguém. Mas nos artigos 19 e 21
da Declaração Universal de Direitos Humanos está previsto lá a liberdade de expressão, como um direito básico de todo cidadão. Quando você, Moraes, viola essa cláusula, o Brasil é obrigado a te declarar como violador de direitos humanos. E foi isso que os Estados Unidos fez, porque no Brasil já não há mais esperança de que se siga a lei. Vocês estão prendendo até pessoas por conduta de terceiro. Se eu postar alguma coisa relativa ao meu pai, você está falando que vai jogar ele na cadeia, e eu não fui nem intimado dessa sua decisão. Eu não sei nem oficialmente que está tendo um inquérito contra mim. Porque você não tem a decência, ou melhor, você não tem a dignidade, a coragem de me intimar através de carta rogatória aqui nos Estados Unidos. Espero que isso algum dia aconteça, de coração. Que você mande para cá e, de repente, eu seja notificado e eu possa falar nesses autos tudo o que você está acontecendo. Mas eu vou falar tudo primeiro para o US Marshals, que estão debaixo aqui do Department of Justice. Deixar registrado aqui o que você está fazendo. Depois você vai anexar aí no teu processo e a gente sabe como é que acontece a coisa aí, né? Os seus cachorrinhos da Polícia Federal fazem um relatório a seu gosto. Afinal de contas, você já alterava os relatórios quando era presidente do TSE, né? Mandava o Eduardo Tagliaferro alterar os relatórios para depois incriminar, né? Ele utilizava isso como prova emprestada nos seus inquéritos dentro do STF, pegava do TSE os relatórios de inteligência e mandava para o STF, para daí ficar brincando de condenar os outros. Mas eu teria muito gosto de falar, né? No âmbito aqui de uma carta rogatória. Então, Xandão, a gente não age em causa própria aqui. Nós agimos em causa de um povo que você está massacrando para tentar enterrar o maior movimento espontâneo político que a minha geração já viu, que é o movimento liderado pelo Jair Bolsonaro. Meus pêsames à família do Clezão, mas minimamente de conforto e alento, podem ter certeza que não foi uma morte em vão. Se hoje o Moraes está tomando a Lei Magnitsky na cabeça, é porque as pessoas, ao menos aqui fora, podem ter certeza, conhecem a história do Clezão. Ela está catalogada e devidamente foi reportada às autoridades americanas. Com constante atuação e seguidas afirmações, como se glória houvesse nisso, como se glória houvesse na traição, seguidas afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas. O pessoal, ele está inflando meu ego. Obrigado, Xandão. É muita glória mesmo. Você já imaginou você ser... é complicado falar da gente, mas você está aí num projeto engajado com Paulo Figueiredo para chegar a esse momento onde ele tira o risinho de canto de boca. Eu tinha saudade quando ele me chamava só de bananinha. Poxa, Xandão, chama de bananinha agora, Xandão. Covarde, fujão. Você tá muito... Cara, você tá tomando remédio, Xandão? Você tá tomando antidepressivo? Você tá tomando tarja preta contra, né, a sua questão bipolar? Eu acho que você não tá muito bem, não, hein? Cadê essa foto aqui merece? Essa foto aqui merece. Cadê? Aí, ó. Eu tô com saudade desse cara daí, Xandão. Pô, Xandão. Eu quero esse cara da foto, um cara altivo, um cara que não tem medo de nada. Olha pra você hoje, cara. Olha como é que isso tudo também tá acabando contigo, tá tirando o teu sono, te deixando gordo, deve estar com os hormônios tudo desregulado. Deve ser verdade o que o Alan falou, né? Dos remédios que você tá tomando, antidepressivo. Meu Deus do céu. Não pode ser que um país vai sucumbir para um cara desse. Vamos voltar lá com o Xandão, vai. Contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América. Tendo a insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas ao Brasil, com a implementação e o incentivo à implementação dessas tarifas. Ele se agarrou na tarifa, né? Porque ele sabe que a Lei Magnitsky não é nociva ao Brasil. É nocivo somente a ele, que é um notório violador de direitos humanos. E ele sabe que a população brasileira está batendo palma para a Lei Magnitsky. A tarifa é outra discussão, com certeza, né? Não é algo que, desde o princípio, nós trabalhamos. Eu agradeço muito
porque o Trump voltou as suas atenções ao Brasil e ele atacou inicialmente o que foi diagnosticado como o suporte financeiro para o regime. Então ele quis sacudir as estruturas financeiras. E ele conhece certamente melhor isso do que eu. Eu recolho-me aqui a minha insignificância de deputado federal, advogado policial federal, mas, né, vocês têm que concordar comigo que o Trump é um craque na mesa de negociação. E é por isso que eu estou falando que eu recolho a minha insignificância, porque ele de cara utilizou uma arma muito mais agressiva do que propriamente essa sanção somente individual em cima do Alexandre de Moraes. E por isso, esse é o contexto pelo qual eu agradeço ao Trump, né? Porque a atenção dele é disputada no mundo inteiro. E ele fez muito bem em jogar o seu holofote no Brasil, em que pese ter demorado para o regime brasileiro ter digerido isso tudo, muita gente no início falando que era só uma questão comercial, ignorando a realidade da carta do Trump, da postagem do Trump, das declarações do Trump, quase igual uma avestruz botando a cabeça embaixo da terra para não ver a realidade. Mas eu acho que hoje todo mundo entende que existe uma crise institucional, uma crise realmente profunda no Brasil. O representante comercial dos Estados Unidos, né, o Jameson Lee, ele disse, olha, 10% das tarifas do Brasil são realmente questões comerciais. 40% aí já é geopolítica, é a visão de mundo do Trump, né, que de maneira acertada ele vê o Brasil com o risco de virar uma Venezuela. Então está por aí, é o que a gente pode falar sobre as tarifas. Trabalhamos, né, para a sua amenidade, inclusive para que elas fossem substituídas por essa sanção individual, Alexandre de Moraes. Não foi o que ocorreu, mas eu acho que a retirada de vários setores dessa tarifa também ficou a contento, ficou muito interessante para uma parte dos produtores brasileiros. Eu espero que esses produtores estejam cientes de que eles não estão fora totalmente dessas tarifas, que isso pode voltar no futuro a acometê-los. Então é importante que eles façam pressão e acionem as alavancas corretas, que é o Alexandre de Moraes, o STF, ou mesmo até o Lula, né, que é coadjuvante, mas tem a sua parcela de culpa nisso tudo, para que eles retomem a uma normalidade. O Lula, no caso como político, né, para retomar o interesse ou colocar o interesse público a ser defendido. A gente sabe que isso é difícil, que ele é altamente ideológico, ele é um comunista old school, né, de vanguarda, e ele ainda é inspirado pelo modelo cubano e soviético, mas que pelo menos o STF retorne para sua casinha, retome a sua competência original, constitucional, e pare de interferir na vida de todo mundo, na vida do Congresso, e mandando gente presa que não deveria estar presa. E agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras. Não é agressão ilegal. Xandão, mais uma vez, a Lei Magnitsky é uma lei, ela foi aprovada em 2012 no governo Obama, estendida em 2016. É uma lei, Xandão. Se é uma lei, não tem nada de ilícito nisso, Xandão. Não é igual você que fica criando crime aí da cabeça, né? Milícia digital, fake news, cria os crimes e começa a fazer as coisas. Isso sim é ilícito. Lei Magnitsky é lícito. Pare de lutar contra a realidade, está ficando feio. E você está dragando, se é que existe ainda, né, um mínimo de credibilidade da Suprema Corte, para o buraco junto contigo. Tem por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, e que, para desgosto desses brasileiros traidores, não ocorrerá, mas a ideia de gerar uma... Não depende da reação do Brasil, né? Inclusive, estava falando no início que você ia obrigar os bancos a abrirem contas bancárias sob o seu nome, e agora já estão falando que não é bem assim. Eu fico até feliz, porque dobrar a aposta seguindo esse caminho, isso sim geraria uma crise financeira sem precedentes no Brasil. É porque é o seguinte, se você obriga um banco a abrir uma conta do Alexandre de Moraes aqui não, né? Aí no Brasil, não é que esse banco simplesmente vai ser desligado do sistema financeiro internacional. Esse banco vai quebrar. E ele vai gerar uma onda de incerteza onde todo mundo vai tirar os seus ativos, o seu dinheiro que estão nos outros bancos. Porque é o seguinte, eu olhei para o lado, olhei o banco X. Poxa, tentaram abrir uma conta do Xandão ali e o banco quebrou.
por que depois não vão tentar colocar o Xandão para abrir uma conta no banco Y também? Então todo mundo vai tirar o seu dinheiro do banco X, do banco Y, etc. Quem tem sofisticação suficiente vai mandar para fora. E isso sim geraria uma crise financeira sem precedentes. Mas que bom que essa loucuragem não está indo tão longe. E a gente está começando a ter, né, sinais de um resgate de uma normalidade democrática. A devolução das contas do Rodrigo Constantino, sorteios de processos, né, envolvendo o pessoal da direita, Bolsonaro, etc., caindo na mão do Fux, caindo na mão do Cássio, ou seja, a roleta da distribuição está voltando, ao que parece, a funcionar. Grave crise econômica no Brasil, para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento, que já se encontram em fase de alegações finais. Não é novidade o uso de tarifas para questões geopolíticas, tá? O representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Lee, nessa entrevista que eu falei, eu acho que está lá no meu X, eu retuitei de algum perfil que estava escrevendo em espanhol ou em inglês, mas está lá. Ele fala isso, né? Não é a primeira vez que as tarifas estão sendo usadas como instrumento geopolítico. Então, Xandão, é o seu desconhecimento de história que faz você a fazer esse tipo de declaração, porque você é um ignorante em direito internacional, em política internacional. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi golpista é o mesmo. Tá bravo? Calma, cocada, calma. Calma, senão o papo vai ficar maior ainda. Calma, cocada. Calma, Xandão. Você daqui a pouco vai ter um ataque do coração, vai precisar tomar outros remédios. Antes acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que com isso houvesse, como mais de 500 réus confessaram, houvesse a convocação de GLO e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional, e aí houvesse a possibilidade do golpe. Olha que louco, cara. Ele está relacionando o 8 de janeiro com a tarifa do Trump e com a lei Magnitsky. Que loucura, cara. Que loucura. Ele está falando, então, que a nossa atividade aqui para trazer a lei Magnitsky a ele é uma continuidade do 8 de janeiro e está tudo relacionado para a finalidade de um golpe de Estado. Está precisando de remédio. Está precisando de remédio. E sabe por que ele está bravo? Por causa disso aqui, ó. Ele está bravo por causa disso. Isso aqui pegou o Xandão de jeito. Na matéria do Poder 360 de uns dias atrás, eles soltaram 11h59 da noite e eles explodiram o Xandão. Eles explanaram o seguinte, que inicialmente o Xandão queria que todos os ministros da STF, quando foi dada a lei Magnitsky contra ele, foi anunciada, né? Ele queria que fossem decretados como assinassem a favor do Xandão. Isso não ocorreu. Não ocorreu sequer a maioria. É por isso que o Barroso teve que fazer uma declaraçãozinha, ele leu lá quase chorando, bem xoxinho, bem murchinho o Barroso, bem diferente do Barroso perdeu o Mané, do Barroso vencemos o bolsonarismo, né? Bem diferente desse. Eu não vou nem entrar na eleição, não se ganha, se toma, etc., deixa isso de lado. E aí ele fez essa declaração, porque ele é o presidente da corte. Então o Xandão já não tinha apoio de todo mundo. Mas ainda assim ele dobrou a aposta. Aí ele pediu um favorzinho, Lula, faz um jantar aí, junta todo mundo. Aí ele juntou acho que 5 ou 6 ministros, sendo que o Fachin foi lá dizendo, olha, eu só estou indo porque eu vou ser o próximo presidente da corte. E aí foi lá, tiveram acho que 7. Mas não quer dizer que são 7 apoiando a conduta do Xandão. Né? Eu tenho vontade de falar um dito popular aqui que eu aprendi no Rio de Janeiro, né? Cada cachorro tá lá no Tropa de Elite. Não vou repetir aqui não, porque é muito... Pode soar como agressivo para algumas pessoas, e a minha esposa também me reprime muito aqui dentro de casa. Eu vivo debaixo, né, dessa coação feminina. Quando eu falo algum palavrão, eu tomo um puxão de orelha aqui em casa de maneira correta, né? Complicada, nós que somos cariocas.
Cariocas não, porque eu nasci em Resende, mas enfim, criado no Rio de Janeiro, eu só nasci em Resende, que era mais barato, né? Oficial militar daquele tempo, começo dos anos 80. Meu pai, capitão do Exército, e aí eu e meus irmãos, todos nós nascemos ali no Hospital da AMAN. Mas enfim, em Resende, no Rio de Janeiro. Mas cada um olhando para o próprio umbigo, né, Xandão? Então o Fachin estava lá, olha, estou indo aí nesse jantar, mas estou indo só porque eu vou ser o próximo presidente, não é porque eu estou apoiando você não, tá, Moraes? Inclusive eu já recebi informação dizendo que o Fachin está muito incomodado com essa atuação muito política da corte. E vejam só, Edson Fachin, já critiquei demais, mas nesse ponto a gente vai concordar, né? Acho que todos vocês sabem que a Suprema Corte foi longe demais na sua atuação política e é necessário fazer um movimento para retornar ao seu quadradinho, retornar a ser o guardião da Constituição, até para reduzir o número de causas que eles julgam por ano. Né? São muito assodados. Mas também, né, enxergam um princípio constitucional em tudo, tudo eles puxam para a Corte. Mas aí o Poder 360 explanou essa desunião, quem foi e quem não foi no jantar, e o Alexandre de Moraes não consegue uma nota uníssona da Corte em seu favor, até porque ninguém quer dar muito suporte ao violador de direitos humanos. Então, Xandão, você foi bucha de canhão. Você é o clássico otário que assume a bronca toda para livrar os outros. Porque existe suporte às ações do Moraes, a gente sabe disso. Muitas das vezes ele esquenta a corte passando a decisão para o plenário ou para a primeira turma, para esquentar suas decisões. Vocês viram na declaração do Fachin, logo após o Moraes receber a Lei Magnitsky, em que ele fala: nós estamos seguindo o devido processo legal, nós recebemos uma demanda da PGR, nós mandamos para a primeira turma. Ou seja, ele está falando, não é uma conduta individual, tem responsabilidade aqui do PGR, tem responsabilidade da primeira turma, não olhem para mim não, eu, Barroso, estou de presidente da turma, não, nem presidente da corte, eu nem participo da primeira ou da segunda turma não, isso aí é com eles aí, a PGR, a primeira corte, vai para cima deles, para cima do meu apartamento em Key Biscayne, por favor, não. Para cima do meu visto e do visto americano, dos meus filhos que estudam nos Estados Unidos, não. Quando o couro come, os homens de geleia só olham para o próprio umbigo. Deixa eu até mudar, que agora a gente está com outra cor. Aqui, ó. Estão melhorando aqui no nosso super estúdio, tá? Quando o couro come, os homens de geleia só olham para o seu próprio umbigo. E no STF não é diferente. Por isso que eu falo, Moraes, você não é corajoso. Você é um frouxo. Vamos continuar aqui, porque essa corte dividida está sendo muito interessante. Repito, o modus operandi o mesmo. Incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica, que gera crise social, que por sua vez gera crise política, para que novamente haja uma instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque golpista. Não existe essa possibilidade, Alexandre. Ninguém está colocando tarifa no Brasil e Lei Magnitsky em você para tentar dar um golpe de Estado, tá? Para de ser louco, para de ser desse devaneio. E essa geração de pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo tem claramente a finalidade ilícita de favorecer interesses pessoais. E digo, coação contra o poder legislativo também. Pasmem que um dos brasileiros investigado e foragido... Eu acho que ele está falando de mim, né? Alexandre, pode me dar glória, Alexandre. Pode falar. Vai fazer bem. Se falar Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro. Se quiser citar outros nomes, né? Ludmila Lins Grilo, Alan dos Santos. Qualquer pessoa aqui exilada. Você vai fazer muito bem para o nosso ego. Você não sabe como é que é honroso receber essas palavras de você. Recentemente, nessa semana, dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre.
Ameaças diretas. Xandão, o que é isso aqui, Xandão? Xandão, o que é isso aqui, Xandão? Isso aqui é ameaça. É por isso que eu descrevi você como um gangster. Isso é isso, você é um mafioso. Você abusa do poder. Isso é ameaça. Isso é ameaça. Tá? Depois, aí ó. Isso daqui é conduta de mafioso. Você correndo com o processo nega, né, que se abra prazo para intimar as testemunhas arroladas pela defesa. Isso daí é que é criminoso, mafioso, de gangster. Eu só estou... Deixa eu botar a foto dele chorando aqui. Xandão, eu só estou querendo libertar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para eles bem realizarem o seu trabalho. Eu não estou ameaçando ninguém. Inclusive, eu já falei, eu sacrifico o meu capital político para colocar Hugo Motta e Davi Alcolumbre dentro da Casa Branca para serem os grandes salvadores da pátria, digamos assim, e consigam retornar para o Brasil com um bom acordo comercial, com redução, ou quem sabe até zerar a alíquota. Acho que zerar não, né? A gente precisaria de um presidente igual o Milei da Argentina que está fazendo isso. O Lula jamais conseguirá. Mas pelo menos reduzir essas tarifas. Este é o nosso desejo, pode ter certeza. E eu me sacrificaria para fazer isso. E falei em diversas oportunidades que teria muita satisfação que os presidentes da Câmara e do Senado pudessem vir aos Estados Unidos, porque não dá para negociar tarifa com o Alckmin, né? Aliás, o Lula, né? Primeiro o Alckmin fala que a todo momento liga para todo mundo, etc. Depois o Lula explana o Alckmin, expõe ele, dizendo que ninguém atende ele, coitado. Tá difícil para o Alckmin. Ele não vai conseguir fazer nada, porque a atuação dele é só comercial. Ele é ministro, além de vice-presidente, ele é ministro da Indústria do Comércio. Mas é um filme muito queimado aqui fora também por ter defendido, por ter participado daquela posse do presidente novo do Irã e sentou ali, posou para fotos do lado de líderes de notórios assassinos de americano, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, do Hamas, os Houthis, que bombardeiam navios que vão em direção a Israel. Aí complica um pouquinho para você ter um canal de diálogo onde você seja recebido com um sorriso numa mesa de negociação. Você não consegue fazer nenhum rapport inicial, o chuchu. Então, eu estou disposto a fazer isso. Eu não estou preocupado com o meu ego, eu não estou preocupado com a minha vaidade, eu não estou preocupado com a eleição, não faço cálculo político para ano que vem, tá? Então, isso não é ameaça. Isso é um convite a solucionar a crise. Mas você está tão louco no seu delírio que você enxerga ameaça em tudo. Por quê? Porque você está tentando angariar apoio para você, porque está brabo, Xandão. Está pouco. Você não está conseguindo mobilizar apoio para você, porque as pessoas estão largando da sua mão, você está se isolando e terminará isolado para o bem da democracia brasileira. Vamos lá, voltando aí para o nosso amigo Xandão que está chorando aí na foto. Ameaças diretas. Ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ele falou que as ameaças estão vindo de pessoas no exterior, né? Vamos lá, mais uma vez, Xandão, pelo amor de Deus. Como diriam os amigos aí, pega a visão, Xandão, de uma vez por todas. Eu fiz esse post aqui, eu peguei a carta do Trump, joguei lá no Google, ela saiu com essa tradução aí, mas dá para entender perfeitamente. E eu grifei os pontos cruciais da carta do Trump, onde ele anuncia as tarifas ao Brasil de 50%, conforme o seu próprio representante de comércio, né, o Jameson Lee, fala que 40% dessas tarifas de 50% são devido a questões de geopolítica, ou seja, a crise institucional brasileira. Vamos ler só o grifado ali, ó, da carta do Trump. Foi endereçada ao Lula, mas o recado é para todo mundo aqui do Brasil, do regime. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado... Não, vamos do começo aqui, ó. Eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional.
Que maneira que é essa? Colocando tornozeleira eletrônica, impedindo de falar com seu filho, atochando um monte de inquéritos sem pé nem cabeça. Aí depois, no segundo parágrafo, o Trump continua, presidente americano. Ele fala em eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Vou reler aqui o segundo parágrafo. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Ou seja, o Moraes ele está censurando o Rodrigo Constantino, cidadão americano, expediu um mandado de prisão contra a Flávia Cordeiro, que é cidadã americana. Ele ataca a Rumble, a Truth Social, não permitindo que eles venham ao Brasil livremente. Aqui, ó, abre parênteses. Como ilustrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. O Xandão fez de novo. Ele dá ordem para o Rumble censurar pessoas, para violar a primeira emenda da Constituição americana e fala para essas plataformas não comunicarem às autoridades americanas. Isso aqui foi o que aconteceu no Twitter Files Brasil. Gerou um relatório de cerca de 500 páginas do Comitê de Justiça, liderado pelo deputado Jim Jordan. O Xandão mandou ordem para o X durante a eleição de 2022 para derrubar perfis e falava para o X não comunicar aos usuários que eles estavam sendo bloqueados por ordem do Xandão. Isso é um ataque à soberania americana. Isso é um ataque à liberdade de expressão, isso é censura. Aí ele bota ali em preto, né, tarifa de 50%, e depois disso tudo, aí sim vem lá a questão comercial, que está sublinhada em azul. E finaliza com as medidas, né? Ele fala lá, ó, além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil, as atividades de comércio digital de empresas americanas, ou seja, regulamentação do Marco Civil da Internet, o Xandão ele atropelou o artigo 19 do Marco Civil. O que ele fez? Essas ordens do Xandão de citar por e-mail, né, ou mesmo de derrubar contas de redes sociais apenas com comunicados vindos dele próprio, Xandão, isso é algo que não existe na lei. Então, o que o Xandão fez junto com seus colegas da Suprema Corte? Ele mudou a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele esquentou as suas atividades ilegais do passado para que ele mesmo, Xandão, não fosse alcançado pela lei. Então, repare, em 2022, o Alexandre de Moraes cometeu crimes. Ele fez quais atividades ilegais? Ele derrubou perfis da rede social sem o devido processo legal, sem a garantia da ampla defesa, somente através de comunicados de um juiz para uma rede social. Isso é ilegal. Aí o que ele fez no Marco Civil da Internet agora, recentemente? Eles deram uma nova interpretação, dizendo que os juízes podem sim fazer isso. E aí a lei penal, que é mais benéfica ao réu, ao acusado, ao criminoso, ela retroage para que os ilícitos cometidos no passado não sejam matérias de inquéritos e de processos penais hoje. Conseguiu compreender? Além de tudo, o Xandão, ele limpa a barra dele, né? Só que quando ele manda essas ordens para o Rumble, para a Truth Social, para o X, etc., ele está tentando obrigar essas empresas a violarem a lei americana. Então entendam, o Trump ele não está atacando a soberania brasileira. Ele está defendendo a soberania do país dele, norte-americana. Ou você acharia normal que um juiz da Bolívia, da Argentina, de qualquer outro país, mandasse ordem para prender você, brasileiro, por conta de tweet que você deu em solo brasileiro e o juiz desse outro país não gostou? Não está muito difícil de entender, né? Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia, ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte. Contra ministros não, contra você, seu violador de direitos humanos. Sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade. Não, sem nenhuma existência de crime de responsabilidade? Você tem certeza, Xandão, que não tem nenhum crime que você cometeu, nada? Olha,
por discordarem da legítima atuação deste Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência jurisdicional, concedida diretamente pela Constituição Federal, em uma tentativa patética de tentar afastar seus ministros do cumprimento de sua missão institucional e favorecer réus em ações penais. Eu quero justamente isso. É que vocês não têm uma visão desfavorável a réus que vocês acusam, né? Na verdade, são pessoas que são da direita, é sempre do espectro da direita, porque a esquerda já fez coisa muito pior, já tocou fogo em ministério, etc., e nada aconteceu, já deu flechada em pernada de policial legislativo federal, já rolou carro para dentro da Câmara e vocês não fizeram absolutamente nada. Então, eu quero sim acabar com o desfavorecimento e eu quero, na verdade, ajudar os juízes da Suprema Corte a retornarem para a sua atribuição original de guardiões da Constituição. É justamente o contrário do que você está falando, Xandão. Fica bravo, não. Ameaça essa aos presidentes das casas, que já foi repudiada por ambos os presidentes anteontem, com as notas da presidência da Câmara e do... Será que você pressionou os presidentes da Câmara e do Senado para fazerem uma nota de repúdio? Estou muito preocupado com isso daí, não. Eu quero saber, né, as declarações que vocês fazem, né, Gilmar, Flávio Dino te defendendo também, o Alexandre de Moraes, eu não estou nem aí. Eu quero saber efetivamente se a gente vai ter um Congresso independente, capaz de votar, por exemplo, uma anistia, que é, mais uma vez, pauta prioritária do PL, maior partido da casa. Então, numa CNTP, né, em condições normais de temperatura e pressão, deveria ser votado, mas você ameaça os outros, aí não ocorre isso. Igual você ameaçou para permanência da prisão do Daniel Silveira. Inclusive, está, ao que tudo indica, com um derrame na perna em virtude de uma cirurgia, e você está querendo que ele tenha a perna amputada ou que algum coágulo vá para o coração, não sei, para o pulmão, enfim. Você está querendo que isso se desenvolva para um quadro de saúde pior, porque você comanda tudo relativo às decisões do Daniel Silveira, né? Tudo que toca o nome de Daniel Silveira passa pela sua mão. Enquanto que numa condição normal, o diretor do presídio poderia encaminhar o preso para, devia nem estar preso, né? Mas para uma assistência médica condizente com os casos de saúde dele. Senado Federal. Mas também, e principalmente, coação contra o Poder Judiciário, em especial contra o Supremo Tribunal Federal. Não são todos, né? Mas é uma parte do STF que está coagindo a população brasileira. É o contrário, Xandão, mais uma vez. Vocês são funcionários públicos. Você tem que servir o público. Quem paga o teu salário, eu sei que você não vive do seu salário, mas quem paga o teu salário é o pagador de impostos, é o brasileiro que trabalha, que rala, que acorda cedo, que pega ônibus, que coloca investimento sob risco. Esse é o pessoal que vocês têm que respeitar. Então, não estou coagindo a Suprema Corte. Eu só estou, como um bom deputado, que ainda sou, né? Meu mandato está valendo, representando os interesses da sociedade. A única e exclusiva finalidade de obter um súbito, inexistente, inconstitucional arquivamento imediato de ações penais. Ações penais que foram... Por que é inconstitucional? Aqui, ó, vamos lá. Vocês estão julgando um monte de pessoa e ninguém tem foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, para ser julgado pela Suprema Corte. Em nenhuma democracia, em nenhum país do Ocidente, você começa julgamentos de pessoas comuns na Suprema Corte, que é a corte mais alta, mais elevada, supostamente para guardar a Constituição. Você não abre prazo para intimar as testemunhas da defesa. Você faz oitiva junto com o delator no caso do Cid. Você é acusador, investigador, juiz, vítima de todos esses casos. Só aí eu já citei o quê? Uma meia dúzia de violações constitucionais? Então você é que está tendo essa conduta de violar a Constituição a todo momento. Nem uma ou duas, não. São quilos. São dezenas de violações. Depois entrem lá, o dossiê Moraes. Eu vou ver aqui depois certinho. Deixa eu ver aqui agora. Ó. Eu até tuitei. É bom todo dia a gente tuitar sobre isso. Porque está rolando o dossiê Moraes. dossiemorais.com.br, tá, pessoal? Corta para outra aqui. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, www.dossiemorais.com.br. Não vai. Não tá. Ah, foi.
Não. Aqui você tem catalogado todos o dossiê na linha do tempo. E sempre tem lá, mas Moraes não parou por aqui. E aí você vai clicando, vão surgindo outros. Ele tinha um placar aqui, ó. Assine o pedido do Moraes, fora Moraes, aqui. Ele vai trazendo, ó, placar de princípios ofendidos. Devido processo legal, 71 casos. Liberdade de expressão, 54. Proporcionalidade, 48 casos. E assim ele continua aqui. Separação de poderes, imparcialidade judicial, legalidade, dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, presunção de inocência, juiz natural, que a gente falou aqui, separação dos poderes, imparcialidade do juiz, impessoalidade, inviolabilidade do domicílio, liberdade de imprensa, ampla defesa, direito à propriedade, igualdade, liberdade de associação, moralidade, não censura prévia, princípio acusatório. Gente, é princípio que não acaba mais, tá? Eu tô lendo aqui, acho que eu não cheguei nem na metade dos princípios que ele já violou, e cada um desses são diversos casos. Então, é isso daí que a gente está fazendo. Devidamente propostas pela Procuradoria-Geral da República, pelo Procurador-Geral da República, que aqui se encontra, titular constitucional e privativo dessa iniciativa, em virtude da tentativa de golpe de... Procurador-Geral da República é o privativo dessa iniciativa. Então, como é que vocês abriram o inquérito das fake news em 2019 sem a PGR? Você abriu de ofício, sem a parte acusatória, titular da ação penal abrindo junto. Mentindo, né, Xandão? Que feio, né? E aí, você vai se censurar? Porque isso é fake news que você acabou de fazer. Estado, do dia 8 de janeiro de 2023, eu afirmo tentativa de golpe de Estado, porque esse Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 700 pessoas. Ele tá vendo, ele tá olhando para os outros e falando, ó, vocês aí, meus colegas que votaram junto comigo, vocês todos estão fazendo a mesma coisa que eu, vocês estão em curso na mesma coisa, a gente está junto de mão dadas no mesmo barco. Só que eu vou te adiantar, Xandão, não estão não. O seu barco está mais furado, a sua canoa está afundando. Eles vão ter a possibilidade, né? Porque você é o psicopata. Você matou o Clezão, você violou diversos princípios constitucionais, você mandou ordem para a rede social bloquear a gente e não avisar as pessoas que foram bloqueadas. A tua batata está sendo mais do que dos outros. Eles vão poder optar se vão pegar essa bandeira da censura sua de violação de direitos humanos e vão levar adiante. E se fizerem isso, eles poderão ser, né? Poderão incorrer na mesma lei Magnitsky. Mas essa bronca é tua. Segura, garoto. Segura, segura. Seja firme, seja forte, seja corajoso. Seja aí, ó, o Xandão da primeira imagem. Eu não quero o Xandão da segunda, o papudo que mandou o dedinho lá no estádio do Corinthians, não. Eu quero o Xandão da primeira. Seja brabo. Garoto. Por golpe, tentativa de golpe de Estado. Então, há ainda ações penais em andamento, propostas devidamente pelo Procurador-Geral da República, que tem total autonomia e independência constitucional. Total autonomia. Você deu 5 dias para ele, ele demorou 18 dias para responder sobre a apreensão do meu passaporte. Por quê? Como é que pode, né? Por que o PGR violou a ordem, o prazo de 5 dias do cara mais temido do Brasil? Será que não foi um joguinho combinado contigo, não, Xandão? Estavam esperando eu voltar para o Brasil para pegar meu passaporte, né? Para eu viver aí debaixo do jugo de vocês. Só que não, né? Deu ruim. Obrigado aí, Debbie Lloyd. Alô, Lindbergh. Alô, Rogério Correia. Continuem. Parem não, pessoal. Continua aí, cara. Continua aí. Enfim, no seu trabalho. Pede a minha prisão. Pede mais coisa. Vocês estão fazendo, né, este deputado aqui muito feliz. Igual Tropa de Elite, né? Os senhores estão fazendo seu comandante muito felizes. Derivadas de investigações da Polícia Federal e cujos atos processuais vêm sendo realizados dentro... Investigações da Polícia Federal, né? A gente sabe. Tipo, você quer pegar o Eduardo Bolsonaro, os cachorrinhos da Polícia Federal estão movimentando um par contra mim. Do devido processo legal, rigorosamente observado pelo Supremo Tribunal Federal, com a participação, fiscalização e acompanhamento, tanto do Procurador-Geral da República,
como por 96 advogados. 96 advogados estão habilitados nos autos dos 4 núcleos denunciados pelo Procurador-Geral da República com... Deixa eu abrir um parênteses importante aqui. O Samuel Puncher, ele colocou lá no X dele, ele fez uma pesquisa. Você saberia me dizer, essas dezenas de advogados, quantos recursos eles impetraram no decorrer desse processo, ainda que a toque de caixa? Segundo a pesquisa do Sam Puncher, foram 707 recursos interpostos contra essas ações durante esse processo. 707. Sabe quantos recursos desses foram bem-sucedidos? Chuta. 0. O Xandão é o juiz perfeito. A isso ele está chamando de devido processo legal, de instituições sendo preservadas, né? De tudo ocorrendo bem. 707 recursos interpostos. Nenhum saiu vitorioso. Amplo, total e restrito acesso a todas as provas. Total e restrito acesso a todas as provas? Mentira, esses inquéritos ficam todos no seu gabinete. Você não dá acesso a ninguém. É por isso que é difícil até a pessoa conseguir se defender, porque ela não tem acesso. Foi a reclamação, por exemplo, do advogado do Braga Neto, quando da aceitação do recebimento da denúncia da PGR no Supremo Tribunal Federal, coisa de 1, 2 meses atrás. E ele fala, eu não tive acesso ao celular do meu cliente que foi apreendido, como é que eu vou fazer a defesa dele? Aí você vem e fala mais uma fake news, Moraes. Isso aqui é um rio de mentiras. Isso tudo para você justificar que a Lei Magnitsky não foi apropriada contra você, né? Devido ao processo legal, realizado com oitiva já de 8 testemunhas de acusação e 149 testemunhas de defesa, ministra Carmen. Foram ouvidas 149 testemunhas de defesa em respeito à ampla defesa, em respeito ao contraditório. Foram interrogados os 31 réus. Eu não vou ficar voltando toda hora nessas questões aqui não, tá, pessoal? Mas é um show de fake news, concorda? 4 núcleos. Sempre de forma absolutamente pública e transparente, com todos os atos gravados em áudio e vídeo e disponibilizados a toda a imprensa e para toda a sociedade. Mas no começo você não queria botar isso, não. No começo você queria fazer tudo fechado. Mente pra gente não, Xandão. E ainda todos os interrogatórios transmitidos ao vivo pela TV Justiça e pela mídia em geral. Eu aqui afirmo sem medo de errar, não houve no mundo uma ação penal com tanta transparência e publicidade como essa ação penal. O senhor é um brincalhão, Alexandre Moraes. O senhor é um fanfarrão. Pelo amor de Deus. Se a OAB fosse minimamente digna, eles estavam movendo mundos e fundos para te tirar dessa corte. Porque o que você fez, tripudiando em cima de advogado, eu lembro até do advogado do Jair Bolsonaro, à noite, sofrendo mandado de busca e apreensão. Coisa que vocês nunca fizeram, né? Nunca tiveram essa disposição com relação ao advogado do Adélio. Será por quê? Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades. Eu ainda vou te fazer falar meu nome, Moraes. Eu vou te fazer falar meu nome. Tá me ouvindo? Você congelou minha conta bancária, você congelou a conta bancária da minha esposa, você está respondendo as tarifas do Trump, colocando tornozeleira no meu pai. Você está pegando para o lado pessoal. Porque você é um maluco, é um lunático, é um psicopata. Eu não estou te xingando. Eu só estou fazendo bom uso do dicionário, do Aurélio, para quem é mais antigo conhece. Se você for lá, você vai ver que a descrição desses adjetivos se enquadra perfeitamente
né, na descrição da sua pessoa. As públicas não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também, e fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estranho, né? Ele está falando que pessoas no exterior estão utilizando as redes sociais para ameaçar os ministros da corte e ele não derruba a rede social de ninguém. A mágica está acontecendo? Acho que todo mundo está percebendo que o Xandão foi longe demais, né? Estão largando a tua mão, né, Xandão? Que satisfação. Do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, que atacam as autoridades e atacam os familiares das autoridades. Ataca como? Eu não posso fazer nada. Quem tem poder da caneta é o Marco Rubio, é o Trump, é o Bessent, né, secretário lá do Treasury, do Tesouro Nacional. É o Landau, Deputy Director do Rubio. É o Darren Betsy, lá do State Department, que escreve sobre lei Magnitsky. Eu sou só um brasileiro. Vocês falam como se eu tivesse domínio sobre a caneta dos outros. E se está vindo de uma lei americana, já não é ilícito, né? Está dentro da legalidade, de acordo com o ordenamento jurídico norte-americano. Por que você não coloca o Trump, o Marco Rubio, o Bessent, bota Scott Bessent, bota esse pessoal para figurar como investigado dentro dos seus inquéritos? Você tem medo, Alexandre de Moraes? Cadê aquele cara corajoso? Cadê? Volta lá no Papão. Bota lá, Alexandre de Moraes do Papão. Cadê esse cara corajoso da primeira foto? Ou será que você está broxando aí igual essa segunda foto aí? Nem todo mundo é imbrochável, não. Ai, isso daí, meu Deus do céu. Imagina quando estiver fora do STF perdendo o poder da caneta. Isso vai ser uma flor. Imagina sendo sancionado na Europa. Imagina a Interpol indo atrás dele. Seu futuro é muito sombrio, Alexandre de Moraes. Eu não queria estar na tua pele, não. Eles continuam dia após dia ao verificarem que esta corte, e presidente, faço questão de dizer, não só esta corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão. Olha ele correndo atrás de apoio. Essa corte, a PGR, a PF, está se isolando. A essas ameaças. A ousadia criminosa parece não ter limites. Com as diversas e contínuas postagens em redes sociais e declarações na imprensa, declarações atentatórias. Vamos ver lá, só para recapitular. Ah, não, eu tirei daqui já. Vamos ver lá as diversas postagens dos ataques. Aí, ó. Ah, não, tem que tirar uma... Deixa eu tirar aqui a carta do Trump, então. As diversas postagens, ele disse, né, criminosas, com ameaças, como esta ameaça, né? Esta ameaça criminosa, né? Ou então, né, esta participação antidemocrática da televisão. Eu acho engraçado. Por que o Mickey, o Moraes de Mickey, é ameaça criminosa, mas... Cadê? No entanto, isso daqui não é ameaça criminosa. Compreendem? Para Alexandre de Moraes, isso aqui é uma ameaça criminosa, mas para Alexandre de Moraes, isso daqui é liberdade de expressão. A diferença é que eu não quero nem que um nem que outro tenham que ir para a cadeia por conta de charge, por conta de meme. Você quer botar a gente na cadeia por causa de meme. Eu não quero botar o Noblar na cadeia por causa de meme. Ele é só uma pessoa ridícula. A soberania nacional
a independência do Congresso Nacional e a independência do Poder Judiciário. Repita-se, não só como citei anteriormente, com as recentes ameaças aos presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado Federal, com a ameaça de aplicação de um possível mal futuro à Lei Magnitsky, como a minha aplicada, caso eles não façam o que se exige, o que essa organização miliciana exige. Mas da mesma... Ele fala com ódio no coração, né? A organização miliciana exige. mesma forma, essas ameaças covardes, infrutíferas, também... Infrutíferas? Não acusa o golpe não, Moraes. continuam sendo dirigidas a membros desta corte. Esta semana, dirigidas ao eminente ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes. Não sou eu que estou falando que ele tem um apartamento lá na Flórida de 22 milhões de reais. Jamais imaginei, né? Jamais passou pela minha cabeça um servidor que ganhe, né? Quanto é que é o salário bruto dos senhores aí? Cerca de 50 mil reais? Tem um apartamento de 22 milhões. Mas, enfim, ele pode explicar para as autoridades americanas, não tem problema. É que aqui nos Estados Unidos, Moraes, deixa eu explicar uma coisa. Calma aí. Cadê? Aqui. É que aqui nos Estados Unidos, Moraes, esse negócio de familiar advogar em causa dentro da Suprema Corte, ainda que com processos na mão de outros ministros, isso aqui, eles utilizam uma palavra para esse tipo de conduta. Sabe qual que é? Corrupção. E isso aqui nos Estados Unidos é terra do ilícito. Vai ser uma defesa complicada de ser feito caso, né, o financiamento para compra desses apartamentos milionários, etc., tenha vindo desse tipo de atividade. Mas aí é cada um explicando o seu. Pode ser perfeitamente legal. A gente tem que dar, né, o benefício da dúvida e deixar que a pessoa prove a sua inocência através de um devido processo legal. Eu não vou fazer igual a você, né, que fica arrotando ampla defesa, devido processo legal, mas que na prática desrespeita tudo isso e desrespeita notoriamente. Não precisa nem ser formado em direito para entender que o que você faz são abusos e violações diversas. Vamos lá, Xandão. Ao ministro Cristiano Zanin, mas... Só porque ele advogou para o Lula e está julgando agora o Bolsonaro, desafeto do Lula? Que injustiça com o ministro Zanin, né? mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares. Não é ameaça, Xandão, é exposição da atividade. Eu não xinguei ninguém, tá? Eu só falei, olha, elas advogam, a visão aqui, né, dos norte-americanos, cultural e devido ao seu ordenamento jurídico, é de que possa ser atividades ilegais. E é milagroso, né? Vocês fazem uma mágica também, você, Xandão. A Viviane de Moraes virou milionária para sentar com ela no escritório dela de advocacia, depois que você, obviamente, né, foi para a corte. É alguns milhões para você sentar e explicar um caso para ela. Não pega a causa baixa. Virou uma brilhante advogada. Por quê? Logo na coincidência, depois de você virar ministro do STF. Você que está deixando o rabo solto aí. Isso não acontece com todos os ministros, não, tá? Verdade seja dita. Nem todos eles utilizam-se desse artifício, desse subterfúgio, para se enriquecerem. Citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. Estou esperando a carta rogatória, estou esperando o uso do EMILAT, de qualquer canal de comunicação oficial. É igual o Department of Justice puxou a tua orelha dia 7 de maio e você só respondeu dia 22 de maio, Moraes. Você está utilizando, né, de um critério da extraterritorialidade, o que é inconstitucional segundo a lei brasileira, e não utilizando os canais formais. Você tenta intimar por e-mail, você tenta intimar por postagem no X, por WhatsApp. Isso tudo é ilegal e não segue o ordenamento jurídico, nem brasileiro e nem internacional.
E você faz isso porque você sabe que a sua conduta é mafiosa, criminosa, de gangster. Eu não vou me intimidar. Você, pô, me admira você, Xandão, que essa altura do campeonato está achando que vai me intimidar com um inquéritozinho. Pode abrir inquérito, dá logo 100 anos de cadeia aí para mim. Vocês não estão acostumados a lidar com homens de verdade. É isso que está doendo em vocês. Você achou que eu ia retornar para o Brasil para usufruir das benesses do cargo de deputado federal. Não poderia estar mais enganado, Xandão. Você não poderia estar mais enganado do que isso. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Ainda há tempo, caso vocês sejam ministros do STF. Se quiserem impedir a anistia, candidatem-se a senador, candidatem-se a deputado federal e trabalhem dentro do Congresso para bloquear, tal qual nós fizemos com o PL 2630, o PL da censura, né? Essa regulamentação da internet, a democratização da internet, que no final é censura, a gente sabe disso, igual nós trabalhamos, né, com uma bancada uníssona, né? Agradeço a vários colegas nesse sentido, para não permitir a entrada em vigor do 2630. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham. Não, eu já botei aqui delimitado. Nós não estamos lidando com pessoas da nossa laia, porque nós somos homens e você e a sua trupe aí de juízes e policiais federais são covardes. É isso que vocês são. Então não estou lidando realmente com pessoas da nossa laia. Que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte brasileiras. Recentemente, citei o imortal Machado de Assis, ao proclamar que... Não, calma aí. O cara me vai e manda citei Machado de Assis. Aí eu vou ter que abrir um espacinho aqui para, né? Um parênteses. Cadê o cara que citou Machado de Assis? Aí, ó. O cara que citou Machado de Assis não sabe usar mas ou mais. Um advérbio de negação, né? Não sabe usar vírgula. 5 pontos de exclamação no final, bem lembrado pela doutora juíza Ludmila Lins Grilo, violando aí em uma frase 3 regras de português, e depois que chamaram a atenção dele, ele corrigiu apenas uma, porque ele não conseguiu enxergar ainda os outros 2 erros. É ou não é uma pessoa digna de citar Machado de Assis? Claro que não, né? Ele faz isso para tentar posar ali de cool, de olha como é que eu manjo aqui dos Paranauê das leis. Aí, ó. E aí teve gente ainda quebrando o galho dele e noticiando da maneira correta. Não, CBN, não foi isso que o Moraes disse. Tira essa vírgula e não é mais, é mais. Ele não disse que a justiça é cega, mas não é tola. Ele disse, a justiça é cega, mas tola. Mas não é tola. Meu Deus do céu. Eu não sabia que, de maneira tão rápida, as faculdades brasileiras fariam os seus analfabetos funcionais chegarem à Suprema Corte do país. Forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. Desinformação das redes sociais. Como citou o decano Gilmar Mendes. Gilmar Mendes e você, Alexandre de Moraes, é que ignoraram o alerta legítimo e verdadeiro dado pelo Cássio Nunes, conforme relatou os bastidores de uma reunião da Suprema Corte, a Daniela Lima relatou os bastidores num almoço que depois virou um chá da tarde, e foram mais de 4 horas de conversa entre os senhores para tratar do marco civil da internet. Vocês ignoraram e falaram, não, então dane-se o americano, vamos aqui regulamentar, vamos ferir o interesse dos norte-americanos, que são as maiores plataformas de rede social do mundo, vamos aqui fechar o nosso mercado para eles, vamos colocar eles para serem responsabilizados de acordo com a conduta dos usuários, algo inédito no Ocidente ou em democracias. Agora, segura o rojão, amigão. Agora segura a onda. Estamos acabando já. Finais e ainda esse semestre
obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles onde não... Opa! Xandão, tô vendo a mágica acontecer, hein? Absolvendo os acusados, olha, Xandão. houver prova de responsabilidade. Absolvendo os acusados quando não houver prova de responsabilidade. Será que então existe a chance de absolver o Jair Bolsonaro, Braga Neto, o Anderson Torres, Felipe Martins? As coisas parecem que estão mudando, hein, Xandão? Ou será que está falando só da boca para fora para dizer que, olha, eu sou democrata, estou até cogitando aqui, ó, absolver alguns dos acusados, não existe perseguição? Vamos ver. Condenando aqueles onde houver prova, mas julgando, exercendo a nossa função jurisdicional e não nos acovardando em virtude de ameaças, seja daqui ou de qualquer outro lugar. Território, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. É isso aí, pessoal. E aí, o que vocês acharam aí do Xandão chorando as pitangas com relação à lei Magnitsky aplicada contra ele? Foi fazer discursinho dentro do plenário do STF. Eu e o Paulo Figueiredo, com o apoio de muita gente, é verdade, mas eu e o Paulo Figueiredo aqui no front, dignos de uma sessão plenária do STF inteirinha só para a gente. Que satisfação, que orgulho. É por isso que estão colocando faixa minha na rua, o pessoal agradecendo ao Paulo Figueiredo, agradecendo a mim, recebo de bom grado, isso nos estimula, isso nos anima, isso mostra que tem um povo corajoso indo às ruas, que sabe contra o que está lutando e que, se for necessário, vai voltar, né? Eu acho que 7 de setembro tem tudo para ser uma data marcada com o povo de volta às ruas, porque eu sei que tem muita gente cansada, muita gente que acaba se estressando, e é verdade, é um sacrifício, né? Você perde um momento em família, mas, como dito já pelos Founding Fathers, né? Foi Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A nossa vida é isso daí. Ninguém está aqui para buscar mar calmo para navegar, não. A gente busca o correto, o certo, ainda que com o sacrifício da nossa própria vida ou do nosso próprio conforto. Que Deus ilumine a todos vocês. Peço mais uma vez para se inscrever no canal. Esses vídeos mais longos vão ficar aqui apenas no YouTube. É a rede social mais difícil de ter um crescimento, mas cada vez que as pessoas se inscrevem e curtem, o YouTube entrega automaticamente essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, para quem quiser me ajudar, por favor, faça isso. Não adianta nem fazer Pix nem nada, eu não estou pedindo, né? Nunca pedi, mas as minhas contas também estão bloqueadas aí no Brasil, não se preocupem. Então, a maneira que você tem para me ajudar é se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, deixando um like lá, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.